Oi galerinha, tudo bem? Eu sou o Jefferson, prestador de serviço aqui da Caled. Eu vou estar aplicando para vocês uma oficina extra, especial de Natal, com temas natalinos, para aproveitar. E também gostaria de falar que vai ser sobre pintura em tela. Então, espero que vocês gostem muito, também ajuda muito na aplicação da questão de renda. Muitas pessoas gostam de comprar essas coisas. E é isso aí, não esquece de deixar aquele likezão, compartilha, não deixa de se inscrever no canal e ativa a sininha para os próximos vídeos. É isso, galera. Salve galerinha de geração, aqui quem tá falando é o Jé. E para a oficina extra de hoje, a gente vai estar utilizando os seguintes pincéis. Um pincel leque número 6, um pincel reto número 6, dois pincéis chanfrados, um número 8 e outro número 12, dois pincéis língua de gato, um do tamanho 6 e o outro 12, e três pincéis chatos, que no caso esse daqui é o zerinho, esse daqui no tamanho número 8 e no tamanho número 16. Uma tela, no caso a que eu estou utilizando hoje é do tamanho 18 por 24, mas vocês podem comprar maior ou menor. Um pano para proteger, no caso, a área de trabalho que você vai estar fazendo uma obra de arte. Um copo com água, um pano para limpar o pincel. No caso aqui também temos tintas com glitter, verniz, algumas tintas PVA, que no caso seria a tinta artesanal, um stencil para o decalque e no caso o molde do desenho que a gente vai estar fazendo hoje, ok? E uma caneta para passar o decalque. Então galera, para começar a fazer tudo, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o molde e passar pro decalque. Vai passando, no caso, fazendo um contorno. Para depois a gente tá fazendo a transferência no caso para a tela, ok? Então eu vou terminar aqui de passar o decalque e já volto com vocês, tá bom? Então galera, voltando aqui, ó, já passei o decalque e o que eu recomendo vocês prenderem ou com uma fita ou com durex para que o decalque não se mexa e vocês acabam se perdendo para não ficar com duas linhas. E lembrando também que como é uma tela, não pode forçar muito a mão, porque senão na hora de você estar fazendo a transferência do decalque para a tela, você pode acabar furando a tela. Então tome muito cuidado. E aqui vai sendo aquele mesmo procedimento, com a mão leve, com calma, não precisa ter pressa, passando pelo contorno do desenho, ok? Quando eu finalizar aqui tudo, já volto com vocês. Então galera, voltando ao vídeo, já passei aqui o decalque, como vocês podem ver. E no caso de início, a gente sempre começa pintando o fundo. Então no caso eu vou estar pintando o fundo aqui de azul, usando o pincel chato número 16. E bora lá. No caso aqui eu estou usando um pincel maior e preenchendo essas partes que estão com bastante espaço. Para quê? Para que assim seja até mesmo mais rápido a pintura.
pincel aqui, que a gente vai usar um outro pincel chato, um pouco menor, para não correr o risco de passar. Mas mesmo se passar um pouco não tem problema, porque como ela é PVA, ela preenche o outro por cima, então ela não borra, no caso se passar um pouquinho do desenho. Mas quanto melhor evitar, mais rápido esse trabalho vai estar pronto. Ok, aí agora eu vou estar usando o pincel chato de número 8, que é esse daqui, ele é um pouco menor, então dá pra ter uma visão de espaço melhor. Então galera, já voltando aqui, como vocês podem ver eu já preenchi tudo, menos a parte que a gente vai colorir. Mas para dar um destaque mais legalzinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com um pouquinho de preto em cada ponta. E aí agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma espalhada. Tenta preencher a maior parte possível com o pincel grande, até dar um degradê. Espalhar bem. E como vocês podem perceber, já dá um destaque diferente. Então vou lavar o pincel. Lembrando que se vocês quiserem usar outras cores para o fundo e fazer qualquer coisa, um efeito diferente, vocês podem. Eu estou fazendo assim porque eu prefiro assim. Mas vocês têm total liberdade de fazer as cores do jeito que vocês quiserem. E até mesmo a textura que vocês podem fazer de fundo, ok? Então agora a gente vai começar a colorir a parte da meia. Eu vou pegar esse pincel chato zerinho, pra quê? Pra pegar, fazer onde tem esses pequenos detalhes. Lembrando que é bom não passar da margem, pra não demorar mais o serviço. E bora lá.
Agora eu vou estar usando pincel de chanfrado de tamanho 12 para estar vindo fazer essas partes aqui. Vou lavar o pincel de novo. Como ficou esse espaço aqui assim, a gente pode usar um pincel maior. E no caso eu vou estar usando novamente o pincel chato número 16. Vou terminar de preencher aqui e esperar secar um pouquinho e já eu volto com vocês, tá bom? O procedimento que a gente fez utilizando o vermelho com o pincel chato de número 0, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que utilizando a cor branca. Lembrando que a cor é obrigatória, desculpa, não é obrigatório fazer da mesma cor que eu estou fazendo. Vocês podem utilizar outras cores ao gosto de vocês, tá bom? Aí vai fazendo tranquilo. E para essa parte que é mais arredondada, a gente vai utilizar um outro tipo de pincel. Que aí no caso já seria
esse daqui, língua de gato, só que esse daqui é o número 12, a mesma cor. E aqui também vai ser o mesmo procedimento, utilizando esse. E para fazer essa parte mais redonda, também utilizando esse, dos dois lados, ok? Então galera, agora também eu vou estar utilizando o pincel chato 0 para pintar essas partezinhas que são bem pequenininhas. No caso aqui eu vou estar aplicando a cor amarela. Então galera, voltando aqui ao vídeo, agora a gente vai estar preenchendo essa parte aqui assim com o branco. Então a gente vem aqui, pega o pincel franchado número 12 e vem passando aqui, ó, nessa região. Como aqui é meio dentilhado, então esse daqui é o melhor pincel para a gente estar usando. A parte aqui de cima, essa região aqui, que vocês podem ver, a gente vai estar utilizando um outro pincel franchado, só que ele é um pouco menor, que seria o número 8, porque ele também cabe certinho aqui com as dentilhas que tá no dedinho do rato e até mesmo aqui, ó, cabe certinho, sem pressa, sem cuidado. Aí quando eu terminar de preencher tudo aqui eu já volto com vocês, beleza? Voltando aí galera, então eu já preenchi essa parte com branco, agora eu vou estar usando essa tinta aqui, que seria a de glitter. Só que aí eu só vou passar aqui na borda e algumas pequenas partes. Por quê? Porque depois eu vou fazer a mesclagem com o branco, usando o mesmo pincel. Como foi a parte de cima, como eu tinha dito pra vocês, a gente vai estar usando o pincel franchado, que é isso daqui, que ele é meio inclinadinho, número 8, porque a gente vai pegar a tinta e vai começar a espalhar para baixo. Só que aí a gente não vai vindo puxando, a gente vai vindo meio que apalpando a tinta, que senão ela vai acabar sumindo conforme ela vai mesclando com a tinta. Então é só para deixar um efeito um pouquinho mais brilhante nela. Aí por enquanto aqui tá ok, para dar um brilho. Aqui eu já passei aqui nessa parte. Agora até o momento que vai secando eu vou pintando um outro lado, que seria no caso, vou pegar o pincel reto número 4 e vou começar a pintar essa caixinha de Natal aqui, ó. E com ele dá pra preencher tudo. Então, já adiantando pra vocês, eu vou pintar essa parte de vermelho e essa parte do laço e essa outra parte aqui também vai ser de amarelo. Então depois que eu preencher eu já volto com vocês, beleza? Salve galerinha, já terminei de preencher aqui como vocês podem ver. Foi tudo utilizando o pincel reto número 4. Consegui preencher todo e como eu tinha dito, de vermelho e de amarelo. Agora a gente vai estar pintando esse pirulito aqui assim. Só que aí a gente vai estar usando a língua de gato número 6. Então a gente vem com o branco. E como é listrado, não tem problema. A gente vai pintar com branco aqui e vermelho na outra parte. Branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Aí logo após que eu terminar de preencher já mostro pra vocês. Então galera, como vocês podem ver, eu já preenchi aqui, lembrando que é com o pincel língua de gato número 6. E agora eu vou estar preenchendo esta área aqui, ó, que seria 3 cerejinhas e as folhas e a parte do cabinho que pendura. Então eu vou estar utilizando o pincel reto número 4. E aqui eu vou estar utilizando as cores vermelha
e a verde. Só que o verde que eu vou estar utilizando seria o verde bandeira. Então vou começar por ele. Então lembrando que, primeiro, a gente não precisa encharcar praticamente o pincel. Só molhando a pontinha, porque a gente vai vindo fazendo um contorno aqui bem devagarzinho. Preenchendo essa parte, que no caso seria o contorno primeiro, para que não borre depois. E como o pincel ele é um pouco fino, ele é bem apropriado para fazer essas partes de acabamento. Então eu vou preencher tudo aqui. E aí galera, como vocês podem perceber, eu já preenchi aqui com as coisas que eu já tinha dito, o verde bandeira e o vermelho, com o pincel reto número 4. Agora eu vou estar preenchendo o ratinho com marrom e usando a língua de gato número 12. Por quê? Porque como é só o preenchimento, é bem mais fácil pra gente vir fazendo os retoques, porque a gente só preenche e depois vem puxando. E como o decalque ele é um pouquinho resistente, depois que secar vocês conseguem ver aonde vocês vão ter que contornar com preto, que aí no caso seria a arte final. Então eu vou terminar de preencher aqui rapidão e já volto com vocês. Então galerinha, como vocês podem ver, também já preenchi aqui. Agora eu vou estar fazendo um contorno, que no caso seria a arte final. Só que esse desenho, vocês podem até estar se perguntando: ah, mas você não fez o efeito de sombra, luz, igual você fez no vídeo anterior. Pode ficar tranquilo, porque esse daqui eu ensinei uma técnica diferente, que seria uma técnica mais cartunista. Então, com o pincel zerinho reto, a gente vai estar utilizando o preto para estar fazendo o contorno. Eu recomendo sempre estar usando dessa parte para cá ou então de cima para baixo, para não ocorrer aquele errinho que pode acabar acontecendo de vocês sem querer tocar e depois tocar em outro lugar e acabar manchando alguma outra parte da tela. Então é só vir contornando os traços que tem, que aí no caso seria o contorno, ok? Então galera, como eu tinha dito, já terminei aqui de fazer todo o contorno usando o pincel reto número 0. E agora, como eu tinha dito para vocês, vou fazer uma forma um pouquinho cartunista, que seria o que? Em vez de usar aquela sombra igual no vídeo anterior, a gente vai pegar e vai fazer um risco bem de leve, só nas pontinhas. E vai fazer como se estivesse cruzando eles. Mas tem que ser bem de levinho mesmo. Isso daí a gente vai usar em todas as partes, até mesmo aqui na orelha. Em todas as partes que no caso teria a sombra. Que no caso seria só esses, no caso seria realmente só os cantinhos. E aí galera, então como eu tinha dito, a gente só usou no caso algumas partes para dar sombra, só que seria de forma riscada. Desculpa, caiu o pincel. De forma riscada. Então, agora a gente vai estar vindo fazendo o que? A parte da luz. Que no caso a gente vai estar utilizando o branco. Que no caso seria já um exemplo. Agora essa outra partezinha aqui, ó, com o mesmo pincel. Pincel reto, número 0, famoso zerinho. Que esse daqui, como eu disse que a gente ia fazer de uma forma mais cartunista,
ele vai dar um reflexo a mais. E é só passar em alguma das pontas, não precisa passar em todas. Vou estar fazendo primeiro aqui a caixa de presente, para você estar acompanhando aí no vídeo. Isso daqui é coisa rápida. Porque não precisa colocar em todas as partes. Galera, como eu tinha dito, usando o pincel reto número 0, eu fiz a aplicação do branco só em algumas partes do desenho, como vocês podem ver. Essa daqui seria já uma forma cartunista. Agora, para jogar um pouquinho só de efeito, eu vou estar usando o pincel leque número 6. Vou estar passando um pouquinho aqui no branco também. Só essa parte da ponta. Vou estar molhando um pouquinho aqui na água que a gente já está usando para limpar. Tirar um pouquinho do excesso. E vou estar fazendo aquele esqueminha igual do primeiro vídeo, mas só nas pontinhas. Primeiro eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui e vou vindo só em volta. Lembrando também que não esquece de colocar o nome de vocês. E logo assim quando secar, eu já finalizo o vídeo com vocês, beleza? Então galera, que já secou, ó, aquele esqueminha lá que eu fiz. E aquele mesmo procedimento, pegar uma tampinha de verniz. Vou misturar um pouquinho com a água. Tem um pouquinho de água aqui, só que só um pouquinho mesmo. Agora eu vou estar utilizando aquele pincel, o reto, número 16. Tá escorrendo um pouquinho aqui, mas também não tem problema. Vou tirar o excesso aqui dele. E vou começar a misturar com a água, para ele não ficar tão forte. Lembrando que pode também ser feito com thinner, mas não qualquer thinner. Vocês podem estar comprando um thinner desse tamanho aqui, assim, que seria de 100 ml, que ele já é preparado também para artesanato. Então a gente mistura bem. Misturou. E agora só vem passando. Lembrando que parece que vai ficar claro, parece, mas não é. Ele vai dar um brilho e também é um tratamento para a própria tela, que no caso é feito com algodão cru, então isso ajuda a fazer o desenho durar mais. No caso, a sua obra de arte que você vai estar fazendo. Lembrando que sempre tem que esperar secar antes de tudo. No caso, o desenho antes de passar o verniz. O verniz é o último procedimento que vocês vão realizar na sua tela. Pode espalhar bem, que não vai danificar se já estiver seco. Pode espalhar bem, sem problema. Então eu vou terminar aqui de passar até secar e já volto com vocês, beleza? Então galera, eu já terminei de passar aqui, já deu uma secada boa. O verniz serve, além de dar brilho, dá uma realçada. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa oficina extra de hoje. Aproveita, deixa aquele like maroto aí no vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal e ativa a sininha porque toda semana vai ter vídeo novo.
Então conto com vocês, tamo junto, é nóis.